Ontem mesmo até teve um episódio, esse assunto está repercutindo bastante, né? A fala e o corte do deputado federal Eduardo Bolsonaro na TV Argentina. Ontem o deputado federal foi cortado ao vivo enquanto ele dava uma entrevista a uma rede de TV argentina após defender o armamento da população, porque essa também é uma das bandeiras de Javier Milei e que é a bandeira de Bolsonaro e toda a família Bolsonaro, e foi exatamente o que Bolsonaro fez no poder, né? A liberação das armas, o acesso às armas que foi facilitado no Brasil e que eles levam lá para a Argentina como também uma política pública, né? Do uso das armas. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, estava concedendo uma entrevista ao vivo a uma TV argentina, foi questionado a respeito do cenário eleitoral da Argentina e aí, de repente, ele começa a falar sobre as armas. Vamos até assistir aqui, está na nossa reportagem no UOL, a gente vai colocar aqui para a gente assistir juntos. Tá na é necessário fazer um exame prático de disparo. Então, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. Não chama Lautaro, te parece? A gente está vendo aí as declarações dos apresentadores, Josias, mas foi extremamente constrangedor. Eles cortaram a fala ali de Eduardo Bolsonaro quando ele começa a defender as armas, né? E aí ele até diz, defender armas de fogo para o cidadão significa dar condições para a legítima defesa, é o que diz Eduardo Bolsonaro. E aí a apresentadora diz, não. E aí, de repente, o apresentador fala, é muito generosa a Argentina mesmo, e os argentinos para receber esse tipo de gente, diz ele, e aí tiram Eduardo Bolsonaro do ar. E aí ele fala, por isso que o seu pai, até diz, por isso o seu pai e os brasileiros com lógica o tiraram do poder, felizmente. É o que diz o jornalista logo após esse discurso de Eduardo Bolsonaro. Como é que você vê aí essa situação na qual se meteu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente? É incrível, né, Fabíola, porque nem a derrota foi capaz de restituir à família Bolsonaro o senso de ridículo, né? Alguma coisa subiu à cabeça do Eduardo Bolsonaro, lá em Buenos Aires, durante essa entrevista a um canal de televisão local ali. Ele se autoconverteu em cabo eleitoral do Javier Milei, que é o candidato ultradireitista lá, a Casa Rosada, né? E aí vai defender a legalização do comércio de armas na Argentina. Veja só, ou ele achou que estava na mesa de almoço da família, ou imaginou que estava discursando para um grupo de caques, né, que são os caçadores, atiradores, colecionadores de armas no Brasil. Por mal dos pecados, ele falava para uma sociedade crivada de problemas que não se resolvem à bala. Superinflação, recessão, déficit fiscal e social. A Argentina tem problemas gravíssimos e nenhum desses problemas se resolve com distribuição de armas. Não há notícia, Fabíola, de político que tenha se dirigido em tom professoral numa terra estrangeira para ensinar a fórmula do desastre. Se a proliferação de arma fosse boa coisa, o Bolsonaro estaria no Palácio Planalto hoje, reeleito, e não frequentando as páginas de processos criminais, entre os quais um que investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, os entrevistadores fizeram muito bem em atalhar o Eduardo Bolsonaro, porque apresentaram a ele o ridículo. E um deles falou, pô, como são generosos os argentinos, né, para receber esse tipo de gente. A outra, uma das apresentadoras lá, falou, olha, é por conta desse tipo de coisa que os brasileiros, com lógica, removeram o Bolsonaro, o pai do entrevistado, do poder. O que eu acho que falta aqui, Fabíola, é saber se o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, passou vergonha em Buenos Aires por conta própria, ou se ele passou vergonha às custas do contribuinte brasileiro. Se as despesas dele foram custeadas pela Câmara, aí o ridículo se converte num escárnio, algo digno de uma ação por improbidade, porque não dá para você financiar as despesas de um deputado federal brasileiro para ir ensinar o desastre na Argentina, fazer com que o país passe vergonha no país
num país estrangeiro, numa nação estrangeira, e ficar por isso mesmo. Se ele pagou do bolso dele, aí passou ridículo sozinho. Se ele usou verba pública, aí precisa restituir, Fabiola.